dia, graça e paz. Como é bom estarmos aqui, dando continuidade a esse estudo tão importante, esse privilégio que nós temos em estudar o livro de Apocalipse. E hoje nós estaremos agora nesse período chamado de Grande Tribulação. E nós vamos falar sobre o que Deus fala do anticristo e como será o governo dele. Primeiro nós precisamos entender que esse governo ele terá uma duração de apenas 7 anos. Apenas 7 anos porque Deus disse que se ele não abreviasse esse tempo, ninguém suportaria. E esse governo será violento e implacável. O que é anticristo? Ele é contra Cristo. Contra tudo que Cristo fala ou ensina, contra o reino dos céus, é o governo do anticristo. Esse governo é isso, poder sem Deus, poder contra Deus. Nós vamos ver lá no livro de Daniel, capítulo 7, o profeta Daniel, ele teve muitas visões. A estátua que foi mostrada a Nabucodonosor, mas ele não entendeu, mas Daniel teve esse entendimento. Foram mostrados 4 impérios: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Na verdade, também o 5º, que é mostrado o pé da estátua de Daniel, e ali de um governo final, de um último governo. Mas Daniel mostra tudo isso, e mais tarde ele tem um sonho com 4 animais, e cada um correspondia a um desses impérios, a esses governos. No entanto, o 4º animal deixa Daniel muito impactado. O 4º animal ele é muito diferente, é muito violento, implacável, tremendamente mau. E aqui está escrito em Daniel capítulo 7 e 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, nós vimos aqui um animal que chamou a atenção de Daniel, porque era terrível, espantoso e muito forte. Assim será o governo do anticristo. Um governo, como eu disse, de pequena duração. No entanto, ele começa com grande admiração. Todos vão admirá-lo, os judeus vão admirá-lo, o mundo vai admirá-lo. Ele vai ser uma pessoa tremendamente carismática, inteligente, um excelente político. E ele vai conseguir o que ninguém conseguiu: a paz entre judeus e árabes. Ele vai construir o 3º templo, enfim, ele vai trazer soluções para um monte de problemas globais, e todo mundo vai se render à sua sabedoria. Então, o governo dele vai ser muito forte e muito temido, a princípio admirado e depois temido. Com o passar desses 7 anos, ele vai mostrando cada vez mais a sua violência, cada vez mais a sua crueldade. No início, ele vai perseguir só os cristãos, só aqueles que não renunciam o nome do Senhor Jesus. E é um erro você dizer que a grande tribulação é só para judeus, porque nós vemos que João, ele vê uma grande multidão de pessoas no céu, vestidas de branco, de todos os povos, línguas e nações. E ele pergunta: quem é essa multidão? E é respondido para ele: são os mártires da grande tribulação.
Então, será um momento de grande perseguição. No início, será direcionada a um grupo. Essa perseguição, se você pensar bem, já existe. Quando você entra em sites confiáveis, como o Portas Abertas, você vê o ranking dos países que têm a maior perseguição contra cristãos. Você vai ver que existe a igreja perseguida. Nesse momento em que nós estamos aqui nessa aula, cristãos estão sendo perseguidos pelo mundo. Procura lá no Google, Missão Portas Abertas, e você vai ver o ranking dos países onde há maior perseguição. E Daniel fala que ele era terrível, espantoso e muito forte. Quem vai conseguir deter um homem que ganha muito poder e autoridade, e ele tem uma unção maligna com ele? Ele recebe poder e sabedoria do dragão, como está escrito na palavra, em Apocalipse capítulo 12, depois em Apocalipse capítulo 13 também. Mas Daniel, ele ficou tão espantado com esse animal, que fala do governo do anticristo, que no versículo 19, ele volta a falar desse quarto animal. Daniel 7:19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Enquanto eu olhava, eis que este chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Então, nós vemos aqui que é um governo implacável, violento, e que quando ele fala que vai fazer guerra contra os santos e vai prevalecer, é porque vai haver grande perseguição e vai ter um grande número de mártires. Todos aqueles que não renunciarem o nome de Cristo vão ser perseguidos e mortos. No capítulo 8, versículo 17, fala, essa visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé e disse, eis que vou te contar o que há de acontecer no último tempo da ira. Então, ele vai falar sobre esse último tempo, vai falar sobre o anticristo. E olha o que ele diz no versículo 23. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Este é o anticristo. Ele é cruel, é mestre em intrigas, e ele está falando da grande tribulação, onde vai chegar o máximo a transgressão. 24, grande será o seu poder, não por sua própria força. Ele causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos, o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Quando fala aqui que ele vai ser destruído sem intervenção humana, é porque já está falando do final do governo do anticristo, lá no 7º ano, quando vier o Armagedon, onde o próprio Cristo, do Deus vivo, o destruirá. Vamos voltar aqui agora para o início da grande tribulação. Eu disse que ele vai ser carismático, todo mundo vai se dobrar diante dele, ele vai ser um homem com soluções e muito inteligente, mas pouco a pouco as pessoas vão vendo realmente quem ele é, né? Tudo que nós lemos, as pessoas vão verem que ele é cruel, violento, implacável, perseguidor, e a crueldade vai aumentando, e o ápice dessa crueldade, desse governo, é depois de 3 anos e meio.
Quando ele quebrar o acordo com Israel, a crueldade dele vai ficar manifesta diante de todos. E as nações, vendo que ele se torna um ditador, as nações vão se voltar contra ele. E no final da grande tribulação, é neste momento, quando ele está governando de Jerusalém, aonde será o governo? Onde será o governo do anticristo? Em Jerusalém. Para imitar quem? Para imitar Jesus. Porque no início do seu governo, ele faz algo que agrada os judeus. Ele constrói o terceiro templo na metade da tribulação, na primeira metade dela, ele vai construir, mas aí no final dos 3 anos e meio, ele faz cessar, como está escrito lá em Mateus 24, e como está escrito em Daniel capítulo 9. Ele faz cessar o sacrifício, então ele mostra quem ele é, com grande crueldade, grande perseguição, agora também aos judeus. Nesse governo, ele vai ter que lidar com muitas crises, porque o mundo ele vai estar debaixo de juízo, vai ter seca, vai ter fome, vai ter desastres. Esses desastres que hoje são anunciados como choque de asteroides com o planeta, então desastres nos rios, nos mares, enfim, calamidades. Ele vai ter que gerenciar todas essas coisas. E mais, as pessoas não vão mais amá-lo, nem os judeus e nem os cristãos, as nações. Mas o governo dele vai estar lá em Israel. Por isso que todas as nações se dirigem a Israel e se unem lá no Vale de Jezreel, lá no Megido. E se reúnem para subirem até Jerusalém, onde ele está governando. E é nesse momento em que a guerra começa, e o anticristo, no auge da guerra, lá em Armagedon, o Senhor, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, capítulo 20, ele desce e vai destruir o anticristo. Por isso, como foi anunciado lá na estátua de Daniel, a estátua foi destruída, e destruída não por mãos humanas, mas por uma pedra que foi cortada, não por mãos humanas, que não foi lançada por mãos humanas. Quem é essa pedra? É Cristo. Então Daniel, ele tem essa revelação. Vai ser destruído por Cristo, ele vai se levantar contra Cristo e ele vai ser destruído por Cristo. Mas, indo lá no Novo Testamento, eu quero que você abra em 2 Tessalonicenses, porque Paulo fala sobre este homem com grande revelação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, ele é chamado de homem da iniquidade, filho da perdição, o pequeno chifre. 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então ele não vai permitir que adore ao Senhor, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha, ele vai querer adoração a ele mesmo. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que seja revelado a seu tempo. Quem que detém, gente? Quem que detém que essa revelação aconteça do homem da iniquidade, desse homem perverso? É o Espírito Santo, que está com a igreja de Cristo. Nós vamos encontrar, falando do anticristo, em Apocalipse 12, 13 ao 17. Olha só o que fala dele também. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar,
aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Nós sabemos aqui que a mulher que deu à luz ao filho do homem está falando de Israel. Nós sabemos que toda essa perseguição no decorrer da humanidade, da onde vem? Mas ele está falando aqui da grande tribulação, onde haverá grande perseguição ao judeu, mas também aquele que ama ao Senhor e que quer cultuar ao Senhor. Em Apocalipse 13, vem complementar todos os capítulos dos livros que lemos. Tudo culmina em Apocalipse 13. Aqui, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É isso que o anticristo vai ser. O anticristo surge do mar, ou seja, ele surge do meio do mundo, com grande poder dado pelo dragão, que é Satanás. E ele está falando que ele vai ter poder, e ele ainda diz lá no versículo 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ainda tem, gente, muito mais o que falar sobre o anticristo. E nós temos ainda muito em Apocalipse que falar sobre ele. Mas vai ser esse governo aqui de 7 anos. Vai perseguir, a princípio, cristãos e depois vai perseguir judeus e todos aqueles que amam e adoram o Senhor. Vai ser um momento de grande dificuldade, de grande crueldade, de grande violência. Tudo que os imperadores fizeram para perseguir a igreja primitiva não vai ser nada comparada com a maldade deste homem. E que ele não vai se chamar anticristo. Aqui é só um título para você poder identificar um homem que vai se levantar com essas características. O nome dele é um nome comum. Ele não vai aparecer com um pequeno chifre. Ele é um homem normal, um homem que vai enganar a muitos por sua inteligência, por sua habilidade diplomática, por todo o poder e autoridade que o dragão, Satanás, vai dar a ele. Tem início esse governo no primeiro ano da grande tribulação. No término é a sua destruição, que será destruído na batalha do Armagedon. Será um governo terrível, o pior governo de todos, tanto que impressionou a Daniel a maldade deste homem. Mas graças a Deus, aqueles que confiam no Senhor serão guardados. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas o importante é você saber que aqueles que creem no Senhor serão guardados e protegidos. Ele sempre falou da vinda dele. Se você procurar na Bíblia momentos em que foi anunciada a vinda de Jesus, quando? Começa lá em Gênesis, capítulo 3. Momento em que o Senhor fala da restauração de todas as coisas. Gênesis, capítulo 3. Porque a partir do momento que a serpente foi pisada, ali foi anunciado, olha, todas as coisas vão ser restauradas.
Então, está tudo em Gênesis. E como ele conhece a nossa mente, que é limitada, e como ele, e sempre como um bom professor, ele vai repetindo. Jesus, ele foi anunciado em Gênesis, Jesus, ele foi anunciado em Números. Quando que ele foi anunciado em Números? O que ele faria lá na cruz por nós, quando levantou a cruz de bronze com a serpente ali em Números capítulo 21. E agora nessa aula nós estamos entrando no momento chamado de grande tribulação em Apocalipse. Para você saber desse momento, a grande tribulação, você precisa entender um pouquinho do ambiente antes de começar aqui em Apocalipse 3, por isso que eu fui lá em Daniel, Mateus, Tessalonicenses. Jesus avisou todas as coisas que aconteceriam. A igreja seria arrebatada, o anticristo que ia se manifestar. Lá em Daniel nós vemos tantas coisas sobre ele. E eu vou falar aqui para você. Não vai ser uma pessoa que vai ser reconhecida. Olha, esse homem é mau. Não. Pelo contrário, ele vai ser admirado. É um homem que vai despontar. E esse homem é muito carismático, muito inteligente, com uma habilidade de negociação acima da média. Ele vai ser acima da média, como diz, né? Fora da curva. Ele vai ser muito acima da média. Vai ser um homem que ele vai estar nas mídias o tempo todo. Suas qualidades serão exaltadas. E tudo isso não é minha imaginação. Tudo isso está escrito em Apocalipse. Está escrito lá no livro de Daniel. Daniel é um dos livros que mais fala sobre ele e como ele vai surgir. Hoje, o judeu, os religiosos, eles estão prontos para receber o anticristo. Como assim? Porque eles não reconhecem Jesus. Eu estou falando dos religiosos, dos ultra-ortodoxos. Eles não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, como Messias. Então, eles aguardam ainda o Messias. Hoje, um rabino, alguém que está se preparando, estudando a Naishvá, ele lê mais a Mishnah. A Mishnah são comentários da palavra e, às vezes, comentário do comentário. Então, eles estudam mais a Mishnah do que a palavra, do que a Bíblia. E uma das pessoas que eles admiram demais e que eles estudam é Maimônides. E Maimônides escreveu um livro chamado Como Reconhecer o Messias. E todos eles estão muito ansiosos para a chegada desse Messias. Por isso que você vê lá nas mídias aquelas notícias gospel dizendo: judeus estão esperando o Messias, e todos ali no Muro das Lamentações. São notícias mentirosas. Aí vem pronunciamento de um ultra-ortodoxo lá, dizendo que ele está esperando o Messias, que o Messias virá este ano. Mas não é o Messias que nós estamos falando, que eles estão esperando o anticristo. Mas eles não sabem que é o anticristo. Eles estão esperando o falso Messias, porque Maimônides diz que é fácil reconhecer o Messias, que ele vai ser um homem carismático, que vai ser um homem que vai lutar pelo povo judeu, que vai trazer paz, que vai construir o terceiro templo. Então, quando eles verem alguns desses fatos e esse homem surgir, eles vão se render e eles vão fazer um acordo, e o terceiro templo vai ser construído, e esse acordo ele vai ser estabelecido como um acordo de paz de 7 anos entre Israel e todos os seus vizinhos.
a ponto de deixar Israel construir do lado do memorial, não da mesquita de Axa, mas do memorial, da cúpula dourada, vai ser construído o terceiro templo. Está tudo pronto para isso acontecer, tudo. As peças, as vestimentas, todo tipo de material, já tem profissionais, já estão mobilizados para a construção do terceiro templo. Tudo indica que nós estamos em dias próximos desse homem carismático aparecer e surgir. E aqui em Apocalipse 6 é o início desses 7 anos. E lembra bem lá da nossa linha? O tempo da graça, a igreja é arrebatada, 7 anos, a igreja fica com Cristo, bodas do Cordeiro, até a igreja descer com Cristo no Armagedon. Mas nesse período aqui na terra, quem vai estar reinando é o anticristo, porque vai ser um tempo de muita escuridão, de muita opressão, de muita perseguição. A perseguição a cristãos vai ser desde o início. Aos cristãos que ficarem aqui na terra, ao judeu que vai ser, né, quando se cumprir lá os 3 anos e meio, quando eles perceberem o engano que eles fizeram ao reconhecê-lo como Messias, eles vão perceber isso. E eles vão ser perseguidos também. Mas aqui na terra algumas coisas vão acontecer. E Apocalipse 6 fala da abertura de selos. Nós vamos ter uma sucessão de abertura de selos. E é o início do juízo de Deus aqui na terra. E aí você fala, qual é a diferença? Porque muitos já estão dizendo que o que a gente está vivendo já é a abertura do selo. Eu discordo. Porque o que nós estamos vivendo é o princípio das dores. Princípio das dores, Jesus explica em detalhes em Mateus 24, que depois eu vou dar para vocês. Jesus fala que no princípio das dores nós veremos engano. E aqui a gente vai ver o cavalo branco, que significa o engano. Mas o que acontece? O princípio das dores é muito semelhante, por isso que fala princípio das dores. O início das contrações em uma grávida é semelhante às contrações finais. Semelhante porque são contrações, mas é lógico que as contrações finais são muito mais violentas, com um espaço muito menor de tempo. E as contrações no princípio das dores é o início. Acontecem coisas e tem um intervalo. Acontecem coisas e tem um intervalo. Mas nós estamos vendo aqui, por exemplo, a pandemia que nós acabamos de ver. Paralisou o mundo, afetou a economia, afetou todos, afetou a igreja dessa vez, coisa que nós nunca pensaríamos em ver, igrejas fechadas, afetou todo mundo. Então foi uma forte contração, hein? Essa foi uma contração mais forte, mas ainda é o princípio das dores. Agora, quando a igreja for arrebatada, começa a abertura dos selos, taças e trombetas. São 3 medidas de juízo que vai piorando. Então, os selos são ruins, mas vai ficar pior ainda. E aí vai ficar pior ainda. São 3 medidas de juízo sobre a terra durante 7 anos. O que vai ser ruim ainda vai ficar pior. E o que é pior vai ficar pior ainda. Mas Jesus disse tudo isso em Mateus 24, que é o pior momento da humanidade. Nunca a humanidade passou por um tempo como este tempo que vai acontecer sobre a terra. E Jesus fala especificamente tanto de Armagedon quanto da perseguição dos judeus. E aí a gente vê em Mateus 24. Mas vamos falar aqui dos selos. O primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então, o primeiro selo é o cavalo branco.
Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavalo branco? Quem é esse cavaleiro? Não é Jesus. Foi dado uma coroa, porque é um tempo em que Satanás vai estar reinando sobre a terra. Então, o cavalo branco aqui é o engano. O primeiro cavalo é o cavalo branco, é o engano, é o pior de toda a terra. O pior engano é reconhecer o Messias, o falso Messias. Mas vão ter muitos outros enganos. Mas o primeiro selo é o engano. O segundo selo, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E aí vem um cavalo vermelho. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, foi-lhe dado tirar a paz, e aí veio a guerra. Nós estamos vendo na atualidade, estamos vendo que o mundo está inquieto, olhando para Israel e Palestina. E há pouco ainda acontecendo a guerra da Ucrânia e Rússia. Quando você pensou em ver uma instabilidade dessas? É comum você ver lá a guerra no Oriente Médio, Israel sendo atacado, Israel se defendendo, Israel atacando. Esse tipo de guerra, nós já estamos acostumados a ver. Guerras internas de alguns países como Somália e outros, mas uma guerra que pode colocar em risco o mundo todo, como essa guerra da Rússia e da Ucrânia, Israel e Hamas. Agora, que a despeito de ser uma guerra local, mas afeta o mundo todo, mexe com o mundo todo. Essa há muito tempo que a gente não vê. Mas eu estou falando eu não estou falando que é a tribulação, é o princípio das dores. Na tribulação vai ser muito pior. Vai ser guerra estourando para tudo que é lado. O mundo nunca viveu o que ele vai viver, uma instabilidade terrível. Então, o segundo selo, cavalo vermelho, é guerra. O terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. E eis que vinha um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Está falando que pequenas porções de comida vão ficar caríssimas, a ponto de uma pessoa, a ponto de uma pequena porção de comida custar 1 denário. 1 denário é o valor do trabalho de 1 dia do trabalhador. É como que você trabalhar para comer e ainda comer mal. A comida dispara. Mas aí você fala: mas já está assim, a comida já está cara. Gente, o princípio das dores é parecido, mas não é a grande tribulação. A proporção que eu estou falando aqui de fome. Eu não estou falando só de estar caro. Eu estou falando de estar caro porque não tem. Eu estou falando de um período de fome sobre a terra. Eu não estou falando de fome na África ou no Brasil. Eu estou falando de fome no primeiro mundo. E eu estou falando de fome no mundo inteiro. Assim como se já se esperava uma crise no mundo de não ter água, também nós estamos esperando essa crise de não ser suficiente.
o alimento produzido para o número da população, ainda mais com todos os desastres climáticos acontecendo. O quarto selo, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro subiu, o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e tinha um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui, porque o quarto cavalo é muita morte, pelos quatro cantos da terra e por vários motivos. Aqui estão enumerados os motivos: pela espada, que é a guerra, pela fome, pelas feras. Eu estava lendo que alguns lugares na Europa e até mesmo em Israel, né, em que porcos selvagens invadem. Esse descontrole é porque o homem avançou aonde era posse desses animais. E é por isso que lá no Texas invade cobra, porque o local ali é local das cobras. E o homem fez moradia no meio do deserto. Mas aqui está falando que haverá um momento em que vai ser descontrolado. Muita gente vai morrer porque crocodilos invadiram, cobras invadiram, ratos invadiram, e isso já tem acontecido em pequena proporção. O que eu quero mostrar para vocês é que no princípio das dores acontecem muitas coisas semelhantes, que vão acontecer inúmeras vezes pior durante a grande tribulação. Agora, o quinto selo, essa é a primeira onda de juízo, e que é duro. Né? Se fica pensando em tudo que eu já falei, é muito duro, gente. Mas essa é só a primeira onda de juízo. Quando as pessoas acham que não aguentam mais tudo o que está acontecendo, ainda vai piorar. Por isso que eu digo, foca para se ajustar com Deus, para você viver o arrebatamento, para você não ter que passar por tudo isso. Antes de falar aqui do quinto selo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é que está falando tudo isso aqui para João? É Jesus. Existe uma linha moderna da teologia, e existe um livro que tem tirado o foco de muita gente, dizendo que Apocalipse 6 a 18 são alegorias. Eu não acredito numa coisa dessas, que alguém possa acreditar que Jesus gastou um tempo contando alegorias. E eles falam que são coisas que já aconteceram. Ah, mas isso tudo aí já aconteceu. Isso tudo já aconteceu a peste negra, e tudo isso aí já aconteceu sobre a terra. E Jesus aqui está falando de alegorias, e eles falam, então vamos focar ali nas bodas do Cordeiro, não tem arrebatamento. Jesus desce para fazer as bodas do Cordeiro aqui. Quer dizer que você vai ter que rasgar um monte de páginas da Bíblia, de que o encontro da noiva vai ser ao tocar da trombeta, de que nós vamos nos encontrar nas nuvens com Ele. Jesus está falando que um vai ficar e o outro vai ser levado, lá em Mateus 24. Tudo isso, então, você tem que tirar, arrancar essas folhas da Bíblia para ficar coerente com o que eles estão falando, não é? Mas aí eu volto aqui para essa realidade que é Jesus dizendo: tudo isso já aconteceu sobre a terra, mas só que não nessa medida. Uma coisa atrás da outra, só que sem descanso, num período de 7 anos. Isso nunca aconteceu sobre a terra e vai acontecer.
E eu digo mais uma coisa: por mais que o mundo não esperasse mais que Jesus viesse, que o Verbo se fizesse carne, por mais que só quem estivesse esperando era Simeão e Ana e uns gatos pingados, Jesus veio. Por mais que negassem, Jesus veio. E eu digo para você, por mais que neguem que Jesus virá arrebatar a sua igreja, Jesus virá. E o que está escrito em Apocalipse, ele disse que maldito é aquele que mudar. Maldito é aquele que mexer nesse livro de Apocalipse. Então, você inventar uma teologia baseada, dizendo que a revelação de Jesus é uma alegoria e que já aconteceu, isso é mexer na palavra, e isso é até trazer maldição para a sua vida. Vamos aqui para o 5º selo, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O que começou a acontecer aqui na terra? Mártires. Por que mártires, gente? Perseguição. Quem vai perseguir? O anticristo vai perseguir os cristãos do mesmo jeito que a igreja é perseguida em tantos países hoje, numa proporção muito maior. Nós temos aí, hoje, a igreja perseguida, eu já disse, né, em aulas passadas, nessa aula, Portas Abertas, Missão Antioquia, pesquisa aí nesses sites confiáveis, você vai aprender tudo sobre o que está acontecendo. Versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, Senhor? Olha, os mártires que foram para o céu. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso nome dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi-lhe dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse. Olha aí a explicação, gente, quando me perguntam se quem morre fica dormindo. Repousar é aguardar, esperar. Repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Olha só o que Deus fala aqui. Vai ter ainda mais perseguição, vai ter mais mártires, mas o bom que o Senhor está dizendo é que nesses 7 anos muita gente vai se converter. Essa é a boa notícia. O 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. Agora nós vamos ver um abalo cósmico. O sol se tornou negro, ou seja, um eclipse, como saco de crina, a lua toda como sangue. Isso já aconteceu, é só você pesquisar lá no Google. Você pode dizer assim, mas isso já aconteceu, tá bom. Mas vai acontecer de uma forma como nunca aconteceu antes, a lua de sangue. 13, as estrelas do céu cairão pela terra, ou seja, cometas pela terra, como a figueira, ou seja, não é uma aqui e outra ali, é muitos ao mesmo tempo. Quando abalada por forte vento, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha o que nós estamos vendo aqui. Abalos sísmicos, terremotos de uma magnitude incrível. Os cientistas da nossa época já estão esperando os supervulcões entrarem em erupção. E existem os supervulcões. Um deles está lá em Yellowstone, no parque em Yellowstone, nos Estados Unidos.
Versículo 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta. Olha só, as pessoas vão entender que é um juízo. Esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? Eu vou repetir aqui para vocês entenderem bem esses selos. Eu vou repetir para você ter, quem está anotando, ter direitinho. Nós temos aqui 7 selos. Primeiro, cavalo branco, que é o engano. Cavalo vermelho, a guerra. Cavalo preto, a fome. O cavalo amarelo, a mortandade. E depois nós acabamos esse conjunto de selos vendo o martírio, a perseguição, a súplica daqueles como mártir, e nós vemos as perturbações cósmicas e grandes terremotos. Isso é só o início da grande tribulação. Parece que já acabou tudo, que a terra acabou. Não. Isso é só o início do desespero de quem mora aqui, de quem vai estar aqui na terra. E nem aconteceu ainda os tsunamis que vão acontecer e outras coisas que vão acontecer. Mas eu queria, para a gente finalizar essa aula, que você abrisse lá no livro de Zacarias, que é outro livro apocalíptico do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 1, e esse profeta no Antigo Testamento, ele tem a mesma visão que João, a mesma. Zacarias capítulo 1, versículo 7, está escrito: no 20º dia, 4º dia do mês 11º, que é o mês de Sabate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, olha o profeta que fala aqui. E eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. E aí ele começa, gente, a ver todos os cavalos de Apocalipse. Atrás dele acham cavalos vermelhos, baios, que são amarelos e brancos. Ele vê todos os cavalos do Apocalipse aqui. E aí você vai ler todo o texto depois. Então eu perguntei: meu Senhor, quem são estes? E respondeu-me o anjo que falava comigo: são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Mas esses cavalos, eles vão passar levando o juízo de Deus. Quer dizer, o profeta Zacarias, ele não viu em tantos detalhes, mas ele viu, ele teve a mesma visão que o apóstolo João. Então, o que nós vimos hoje aqui foi o início da grande tribulação, e na próxima aula nós continuaremos na segunda onda da grande tribulação. Nós vamos ver os 144.000 judeus selados e as trombetas. Eu aguardo você até a próxima aula, se Deus quiser.